Boa noite a todos. É muita satisfação nós estarmos aqui na frente para fazer um estudo. Mas é um frio na barriga também, um medo. Então eu vou conversar um pouco para eu relaxar, para depois a gente começar a falar de Deus aqui. Tá? Então, pessoal, hoje nós vamos fazer o estudo da questão do Livro dos Espíritos. Eu vou falar da questão 7 e 8, porque a semana passada o João se empolgou com a aula dele, maravilhosa aula dele, o João Guilherme, e acabou esquecendo de fazer a questão. Então eu vou fazer as duas questões. E depois eu vou falar do capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Item, dai a César o que é de César. Então nós vamos tentar falar um pouquinho desse assunto aqui com essa aulinha que eu preparei, com muito esforço, com muita luta, e que dá um frio da barriga danado a hora que a gente vem aqui. Você troca para nós, amigo? Eu coloquei esse primeiro slide porque quando nós falamos de espiritismo, quando nós falamos da doutrina espírita, nós falamos, vou tirar a máscara para eu ficar mais tranquilo. Nós falamos de Jesus. E para nós olharmos para essa imagem e nós entendermos verdadeiramente o que é que nós estamos fazendo na Terra. O nosso modelo, o nosso guia, que é Jesus, está à frente, ele é governador do nosso planeta Terra. E ele está à frente de tudo o que ocorre na Terra. Todo esse processo evolutivo que a Terra passa. Todos os nossos sofrimentos, das nossas provações, dos nossos obstáculos, está tudo sob o comando do nosso mestre maior Jesus. E eu citei essa frasezinha dele porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E nós precisamos interiorizar essa frase, porque nós vivemos na Terra e muitas vezes nós achamos que nós somos só matéria. Então nós nos envolvemos bastante, não tem o erro de nos envolvermos com as coisas materiais, mas tem o erro no excesso do envolvimento com as coisas materiais, com os bens materiais. Aí é o nosso pecado, o nosso equívoco, e tem nos atrasado muito a evolução espiritual por conta desse apego. Então nós precisamos de olhar para Jesus para nós tentarmos segui-lo, de forma como ele nos pediu já há tanto tempo. Então, na questão lá do Livro dos Espíritos, a questão 7, que era da semana passada, né? Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Eu já coloquei a resposta junto para a gente já ir discutindo aqui. Bom, se nós estamos falando de Deus, nós que estamos no planeta Terra, nós não temos inteligência suficiente para compreender Deus na sua intimidade, na sua grandeza. Então nós temos a ideia de Deus. Muitos ainda acreditam no Deus materializado, no Deus com o cajado, como as figuras nos mostram, né? Muitos ainda acreditam no Deus punitivo, no Deus que vai nos castigar. Então nós precisamos de abrir as nossas mentes para nós compreendermos quem é Deus. E a resposta, se nós procurássemos na matéria, mesmo que numa partícula de matéria, se é matéria, tem algo que antecede essa partícula e algo que antecede essa partícula, e nós estamos falando do Criador. Então a resposta que os Espíritos nos deu. Mas então qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. Atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa. Então nós estaríamos fazendo na contramão, no inverso. Porquanto essas propriedades são também elas um efeito que há de ter outra causa. Então, o exemplo materializado que eu falei aqui. Se nós temos uma partícula, nós vamos ter outra, nós vamos ter outra e nós vamos ter outra.
e então nós não estamos falando de Deus, nós estamos falando de matéria. E Deus é luz, Deus é uma energia, Deus é o Criador, e Ele nos mostra desta forma que não é possível então. A outra questão, a hora que vocês quiserem me interromper, tá? Pode parar a qualquer momento. Tem um monte de gente aqui que, se eu não souber, sabe. Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria ou, por outra, ao acaso? Então aqui, a questão do Livro dos Espíritos, ele nos refere de como que a gente entende então essa formação. Nós vamos ter uma opinião de formação primária, e aí eles nos respondem, outro absurdo, que o homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? Nós podemos ficar pensando na nossa vida material, nós podemos ficar vivendo em função do acaso? De como vai acontecendo, deixando tudo as coisas? Nós não podemos, aqui na vida material. E nós estamos falando de Deus. Então não foi nada ao acaso. É demais que é o acaso. Desculpa que eu li errado aqui. E demais que é o acaso. Nada, a harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados. E por isso mesmo revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que ao acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. Então, como nós começamos a falar de Jesus, nada é acaso. Tudo é Deus, tudo é criação. E nós, como criaturas, nós ainda sofremos muito para tentar compreender. Vamos materializar. Se nós quiséssemos, por isso eu disse que nos falta inteligência para compreender. Não é inteligência, a inteligência humana. O homem mais inteligente, encarnado, teria dificuldade para essa compreensão. Mas nós temos que seguir de acordo com o que as questões nos falam. Se nós pensarmos em nós, matéria, nós encarnados, nós sempre vamos prestar atenção nas inteligências que vão acontecendo. Então vamos lá. Tudo que nós compreendemos hoje, amanhã a gente já compreende de uma forma diferente e nós vamos sucessivamente entendendo. Prova do que eu estou falando? Se nós pegarmos um texto nosso e lermos uma semana depois, nós vamos ver que a gente já modificaria e cada vez mais nós modificaríamos. Pensando na evolução, nós modificaríamos para melhor a cada vez que nós lêssemos. Tá? Então a ideia das duas questões que ficou aqui é se a gente pode falar sobre o surgimento por acaso, sobre Deus, as coisas foram... Não, não são. Tá? Essas são as duas questõezinhas que tinham ficado aqui do Livro dos Espíritos. E para hoje, nós vamos falar um pouquinho do capítulo 11. Eu fiz questão de colocar essa capa do Evangelho, porque esse Evangelho aqui é o meu Evangelho, que eu recebi quando eu tinha ainda pouca idade, ainda tenho, mas quando eu tinha um pouquinho menos, eu recebi esse Evangelho dos meus pais, e que falaram, assim como os pais deles falaram para eles lerem e seguir, eu recebi o meu e eu tento ler e seguir. Está muito difícil, mas eu tô lutando para conseguir seguir. Então isso aqui para mim tem uma força muito grande, é um carinho muito grande pela doutrina, é um carinho muito grande pelo estudo que eu consigo fazer na minha pequenez, mas também é um orgulho muito grande. Orgulho não podemos falar aqui dentro, né? É uma satisfação muito grande de ter esses ensinamentos. E eu quero chamar a atenção de todos que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz a informação moral. Como nós podemos chegar a Deus? Todos nós, nenhuma novidade, vamos ser puros. Todos nós vamos ser angelicais. O tempo que isso vai acontecer depende do esforço de cada um.
Mas eu quero chamar a atenção, e não para aterrorizar, que nós estamos vivendo num momento do gargalo, nós estamos num momento difícil do planeta Terra, onde a transição há muitos anos vem acontecendo, e nós estamos chegando num momento que estamos meio que aí já partindo para a reta final. Não estamos aqui medindo com o nosso tempo, que o nosso tempo não é de acordo com o tempo da espiritualidade. E o Evangelho é a nossa porta estreita, é a porta que vai nos conduzir a este caminho de Jesus. E a inércia, que eu vou falar de mim, para não falar do João, que o João eu sei que é inerte. Essa inércia que nós temos ficado presos à matéria, deixando para depois. Eu vou vivendo aqui, depois eu vejo como é que fica esse lado espiritual. Essa inércia vai nos custar muito caro. Porque no momento que nós estivermos no plano espiritual, com as nossas cortinas da matéria abertas, nós vamos lamentar muito pela perca de tempo. E, principalmente, para quem já teve o contato com a doutrina espírita, que é esclarecedora, que traz a informação e a responsabilidade de cada um lutar pela sua evolução espiritual. Então, nós precisamos compreender o momento que nós vivemos, e aí, de novo, eu vou falar do meu evangelho. Nasci numa família espírita, onde a minha linhagem, até os meus bisavós são espíritas, numa família equilibrada, dentro dos padrões da sociedade, pelo menos. O povo não é muito normal, mas ali a gente disfarça bem. E o que é que eu estou fazendo com essas possibilidades que me foram dadas? O que é que eu estou fazendo de esforço para eu ir além disso? Essa responsabilização vai nos fazer chorar muito. Porque nós vamos perceber que quando nós temos irmãozinhos que nascem em meio a conflitos, que nascem em países que promovem guerras, em famílias desestruturadas, que não têm o apoio para esse crescimento. E nós que nascemos já com tudo isso bacaninha, o que é que nós estamos fazendo com isso? Então, essa é a nossa primeira reflexão sobre o nosso evangelho. E aí eu coloquei o outro aqui de uma versão mais jovem, né? Para o pessoal entender. E o capítulo 10, então, amar o próximo como a si mesmo. Aqui nós não precisamos nem continuar a minha lição de dar a César o que é de César. Porque se nós compreendemos o que é o amor e o que é amar o próximo como a si mesmo, nós já estamos nos altos degraus da nossa evolução espiritual. Porque é isso que nós viemos fazer. Compreender o que é amar. Compreender o amor de Jesus. Não esse amorzinho que nós sentimos aqui na terra, não. O amor de Jesus. Porque o nosso amorzinho aqui, ele é rápido. Nós amamos enquanto está tudo certinho. Qualquer coisinha que deu errado, eu já não amo mais. Então, nós não temos esse tempo para nós ficarmos nessa patinação que nós estamos. E aí, o nosso título de Dai a César o que é de César, e aí tem a moedinha que Jesus mostrou lá e pediu para colocar, trazendo umas ilustrações aqui para a gente ir vivendo a época, que é gostoso quando você está montando o estudo, e aí você vai vivendo através das imagens, das fotografias, você vai vivendo a época de Jesus, e estudar Jesus, ouvir as falas de Jesus, traz para a gente uma paz interior tão gostosa, que seria muito importante que todos sentissem. Né? É claro que não é exclusividade nossa. Então, pessoal, Jesus, como sempre, lá em Mateus, no capítulo 22, de versículo 15 a 22, e São Marcos, no capítulo 12, versículos 13 e 17. Esse é o texto que os dois citaram lá e que está no Evangelho na íntegra, para a gente não errar. Não é legal ler, mas eu vou ler aqui rapidinho, tá? Meio de lado aqui, sem óculos, fica meio confuso, mas vamos lá. Os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si
para enredá-lo com as suas próprias palavras. Eles se afastaram de Jesus, conversaram e vamos lá testar Jesus, como sempre o fizeram, né? Daí mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhes: Mestre, sabemos que és veraz e que ensina o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Então aqui ele diz, faz um texto para Jesus, né? Olha, você não olha para os homens como espíritos em evolução, vocês compreende a natureza humana, compreende a evolução espiritual, e aí eles perguntam: dizei-nos qual a tua opinião sobre isso. É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Aqui, pessoal, tributos são os nossos impostos que nós temos até hoje, na acepção aqui da palavra. Tinha que pagar os impostos. O pessoal lá daquela época era revoltado em pagar imposto, parece que o pessoal de hoje também é. Mas nós temos que compreender que nós não estamos falando de matéria, nós estamos falando de espírito. Então nós não estamos aqui preocupados, e muito menos Jesus, se paga imposto ou não paga imposto. Mas Jesus pegou lá a moedinha e disse para todos os discípulos: que imagem tem aqui na moeda? Eu até acho que coloquei aqui a imagem de Jesus. E aqui aparece a imagem exatamente da moedinha, que está escrito César. Então, materialmente falando, ele disse: olha, então dê a César o que é de César. Se nós fôssemos ligar na vertente aqui da materialidade, mesmo assim, nós iríamos enxergar Jesus com seu amor pleno. Porque se nós pensarmos na atualidade, nós pagamos impostos. E para que servem os nossos impostos? Na sua essência. Não quero aqui levantar nenhuma bandeira. Na sua essência é para ajudar as pessoas que necessitam. Na saúde, na educação. Então, nós precisamos compreender que nós não precisávamos pagar imposto, porque é nossa obrigação moral nós ajudarmos aos nossos irmãos que possuem menos que nós, que têm menos condições que nós. Mas aí nós criamos dentro das leis materiais essa ideia de alguém cuidar do dinheiro que a gente distribui. Esse é o efeito. Mas Jesus não falava dessa preocupação material. Então, Jesus respondeu. Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento de tributo. E tendo-lhe ele apresentado um denário, perguntou Jesus: de quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então, observou-lhe Jesus: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Aqui Jesus colocava para nós a questão da nossa materialidade. Vamos cuidar da matéria, mas vamos cuidar do espírito, que é a nossa essência, que é a nossa vivência. A matéria só está animada porque o espírito está aqui encarnado. Senão essa matéria não teria nenhuma função. E ela precisa ser cuidada, mas nós precisamos de cuidar da matéria e do espírito. Talvez a gente esteja sendo repetitivo, né? No texto. Mas esse cuidar da matéria e do espírito é nós mantermos o equilíbrio. Não é pecado, não tem nada de errado nós termos os nossos patrimônios. Nós termos a nossa casa, nós termos o nosso carro, não tem nada de errado nisso. Está tudo certo. O errado é quando nós colocamos o maior valor nos bens materiais em detrimento do plano espiritual. Aí sim nós vamos ter problema. Ouvindo falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta e deixando-o retiraram. Esse é óbvio que eles já entenderam o que Jesus falou. Então a questão proposta a Jesus
era motivada pela circunstância de que os judeus, abominando o tributo que os romanos lhe impunham, haviam feito do pagamento desse tributo uma questão religiosa. Então observa outro problema grave aqui, né? Quando nós colocamos as questões de Deus para justificar algo da matéria. Vamos fazer um exemplo que é comum. Se a casa espírita cobrasse algum tipo de trabalho, se a casa espírita ou qualquer outra casa cobrasse das pessoas o que Jesus está fazendo, isso é para todos, isso é gratuito. E nós precisamos ficar bem espertos em relação a isso, porque até hoje, a questão religiosa se envolve com a questão econômica. E nós precisamos de ficar atentos. Jesus, aqui agora os comentários que Jesus foi fazendo em relação ao texto e à indagação. Jesus, que lhe conhecia a malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, como dizer que a cada um seja dado o que lhe é devido. Então, pessoal, nós viemos na terra para espiarmos, para provarmos, e cada um vai ter o seu quinhão. Isso com sofrimento, sem sofrimento, com dor, sem dor, nós vamos passar por isso. Nenhum espírita tem dúvida disso. Só que quando chega na nossa casa a provação, a gente se desespera ainda. A gente fica apavorado. E nós nos desequilibramos energeticamente devido à nossa falta de fé, devido à nossa não compreensão de por que nós estamos nessa situação. A pergunta a ser feita é: por que eu estou envolvido nesse contexto? Lembrando do início, nada é por acaso. Deus não criou nada por acaso. Então, se eu estou envolvido em determinada situação, é por conta de que eu preciso disso para a minha evolução. Como eu vou? E no Evangelho nós vamos encontrar isso. O bem e o mal sofrer. Como eu vou reagir a essa ou aquela situação? Depende do meu comportamento e da minha evolução. Nós encontramos irmãozinhos que está aí todo aloprado de saúde, tudo complicado, e está orando e está pedindo a Deus, e eu vou conseguir, eu vou me dar bem, vai melhorar, vai passar. E nós encontramos outros, como o João, que machuca o dedo e faz um escândalo, né? E Deus é injusto, eu não mereço estar passando por isso. Gente, blasfêmias que não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Nós precisamos é ter controle. E aqui repetindo uma frase, um textinho do Chico, que há milênios se repete aqui dentro da casa espírita, mas só para a gente lembrar. Chico, numa situação difícil, que a família dele estava com problema, e Emmanuel chega e Chico, não, hoje não dá para eu trabalhar que a minha família está com problema. E Emmanuel diz, claro que eu estou aqui só nos cortes, tá, gente? E Emmanuel responde para Chico, mas a dor da família Silva Ferreira não é diferente da Xavier. Então nós temos que trabalhar. Está doendo na minha casa, mas tem outros que estão doendo muito mais que eu. E nós precisamos levantar. E aí, a força que eu vou conseguir é de acordo com a minha condição de compreensão. E aí eu vou ver que as coisas são melhores. E depois que passa, a gente acaba dando risada. Olha, eu acho que eu sofri muito. Não precisava sofrer tudo isso pelo aquilo que aconteceu. Porque, na maioria das vezes, nós não conhecemos a solução. A gente está com o problema, mas não sabe o que vai acontecer. E aí, de repente, acontece uma solução que você fala, mas essa solução foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Se não tivesse esse problema, eu teria me complicado muito mais lá. Então, pessoal, nós precisamos de olhar com atenção para nós compreendermos. Como em todos os ensinos de Jesus, há nela um princípio geral, resumido sob a forma prática e usual, e deduzido de uma circunstância particular. Então, Jesus vem em todos os momentos, porque nós estamos falando de Jesus.
Não queiram testar ou tentar qualquer um de nós, que nós não faríamos como Jesus nunca, né? Nós não iríamos. Se a gente for tentar, mesmo que seja amigo, na segunda vez que a gente fizer alguma pergunta torta, a pessoa já, né? Não é Jesus. Só que daí, pessoal, nós precisamos ir compreendendo que esses princípios é consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros, como queiramos que os outros procedam para conosco. Alguém aqui gosta de ser maltratado? Alguém aqui gosta de quando acontece um problema com a sua família, os outros saem comentando, fazendo comentários? Alguém aqui gosta de quando tem qualquer fofoca acontecendo, né? Que tem as fofocas do dia. Hoje a fofoca, vamos falar do fulano. Hoje nós vamos falar do ciclano. E a gente participando disso, se fosse você, o seu nome, alguém da sua família, você estaria feliz? Mas quantos milhões de anos nós vamos precisar passar para a gente aprender que nós não podemos participar disso? E nós participamos. Nós fazemos a fofoca velada. Então a gente vai aqui no cantinho, eu conto só para minha mãe, aí a minha mãe conta só para o irmão, conta só para o outro, e o negócio vai indo. Em cada um somos fofoqueiros, eu só citei o exemplo da minha mãe, mas nós não somos assim, a gente não come, a gente só fala do Fernando. Então, pessoal, nós precisamos aprender que o que eu não quero para mim, eu não quero, o outro também não quer. Isso chama amor. Isso chama empatia. Nós precisamos nos desenvolver. Não dá mais para a gente ficar patinando. E a gente vem aqui na Casa Espírita. Eu vou falar do meu exemplo. Eu estou uma semana rezando para Deus me ajudar, para eu não fazer nada errado, para dar tudo certinho, para eu falar com vocês legal. Não para fazer show, mas que eu passo para vocês algo correto. E aí amanhã passou, dá um alívio, uma sensação de dever cumprido. Pronto, agora esquece aí, Deus, eu vou voltar aqui para minha terra. Gente, se eu for lá pedir um favor para a Ida, ela me fizer o favor, eu vou estar lá e do mesmo jeito, na terceira vez ela vai me... Opa, chegou. Só que Deus é paciente, Deus nos ajuda. Só que de que forma que Ele vai nos ajudar? Ele não vai passar uma borracha. Não vai pagar nada que você fez. Só que Ele vai falar, vamos lá, companheiro, mais uma vez. Volta lá. Cuida disso aqui que você não deu conta. Mas, pessoal, é uma historinha do Chico também, que é assim, ó, vergonhoso. Eu estou materializando aqui, tá? Não é bem assim. Vergonhoso, imagina nós. Eu vou falar da Ida, que é mais fácil. Imagina a Ida, desencarnou, chegou lá no plano espiritual, diante dos nossos antepassados, que já são luz. Aí eles vão fazer uma reuniãozinha com a Ida. Vamos lá, Ida, vamos ver aqui teu vídeo da Terra. E aí vê todas as vezes que a Ida brigou com o Lázaro, com o Fernando e vai indo. Como é que fica? Tenta imaginar, gente, a nossa cara. A nossa cara eu estou materializando até no céu, né? Eu, espírito. Tem noção do que nós vamos viver? E agora desligado da matéria, tá? Agora consciente. Aí é o momento que o Espírito fala assim, deixa eu voltar lá. Agora eu quero ser filho da Ida. Para poder eu conseguir fazer isso. E Jesus fala, não, mas calma aí, não vai devagar. Eu vou te dar o amor materno, o amor filial, para dar uma contribuída. Para ajudar. A gente vem com toda essa bagagem. Um grupo de espíritos grandiosos valida a nossa reencarnação e a gente vem. Chega aqui, eu não vou nem continuar. Chega aqui, o João começa a brigar com os outros, começa a fazer confusão, começa a beber, começa a fazer coiseira que não pode. E aí, gente? Até quando nós vamos ficar nessa? Então, ele condena todo o prejuízo material e moral que se possa causar a outrem, toda postergação de seus interesses. Então, pessoal, todo o prejuízo material e moral. Nós aqui, talvez,
conheço todos, quase todos que estão aqui. Prejuízo material, a gente já aprendeu bastante que a gente não pode causar prejuízo para os outros, que nós devemos pagar as nossas contas, pagar os nossos impostos, que nós temos que cuidar. Todos já aprenderam um pouco do que é o prejuízo material, mas e o prejuízo moral? Se nós não temos moralidade para conosco, como é que é a minha moral? O tanto de prejuízo moral que eu causo para as outras pessoas. As pessoas que vivem dentro da minha casa, as pessoas que me circundam o tempo todo, as do meu trabalho, as pessoas que eu não tenho paciência. O Fernando faz reunião com as vendedoras dele e fica bravo com as coitadas. E aí, gente? Como é que nós vamos nos comportar? Como é que nós vamos viver com todo esse conhecimento e sem nenhuma prática? Prescreve o respeito aos direitos de cada um. Vamos pensar o que é direito de cada um de nós. Os mesmos direitos que cabe a mim, também cabe aos meus irmãos. Como cada um deseja que se respeitem os seus, entende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, para com a sociedade, a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos em geral. Então, todas as nossas relações, Jesus nos pede que tenhamos cuidado com essas relações, para que nós não possamos infringir essas leis de Deus, essas leis de Jesus, que vai fazer para nós um sofrimento grande. Também podemos seguir a reflexão da vida transitória, material. A vida material pode ser representada pelo dinheiro, pelo trabalho incessante. Presta atenção que aqui tem gente que fala, não, mas a gente não pode trabalhar muito que dá problema. Lembra que nós estamos falando desde o começo. O que dá problema é excesso. Né? Excesso. Nós precisamos trabalhar. E o trabalho, Jesus nos mostra que o trabalho nos coloca presos dentro da sociedade. Então eu tenho hora para chegar, eu tenho o que fazer lá no meu trabalho, eu tenho as pessoas que eu tenho que prestar conta, as pessoas que eu tenho que dar satisfação, tenho os meus chefes que vêm falar comigo e eu preciso aprender essa relação. Então observa que nós aprendemos com o trabalho a nos disciplinar. Meu avô lá na sabedoria cabocla falava assim, ó, cabeça vazia, oficina, né? Então nós precisamos prender a atenção no nosso trabalho para a gente compreender as regras que nós temos que seguir. Posses, padrões da sociedade. Nós precisamos tomar muito cuidado com esses padrões da sociedade. Né? Tem gente aí que tem 2 pés, mas parece que é uma centopeia. Chega em casa, não cabe mais de tanto sapato e só tem 2 pés. Excessos que nós estamos tentando citar. Vamos tomar cuidado, porque tem gente que anda descalço. E a Ana Jaici disse para nós uma fala também, muito importante, que enquanto um irmão nosso passar fome, nós não temos o direito de colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. E no momento que nós estamos vivendo, tem muitos irmãos nossos passando fome, sem o mínimo. Então nós não podemos estar em paz pensando nesses nossos irmãos. Então nós precisamos tomar muito cuidado com esses itens. Padrões da sociedade, porque daí nós temos que ter o carro do ano, nós temos que ter a casa pintada da cor que é do ano, nós temos que ter a casa, a frente da casa do jeito que é do ano, e nós vamos gastando um dinheirão, um sofrimento desnecessário, e cadê a vida espiritual? Lá no plano espiritual não tem casa. Lá nós vamos ficar trabalhando sem parar. Não tem sábado e domingo, não tem feriado. Então nós precisamos aprender como é que nós vamos comportar. E aí eu coloquei essa imagenzinha aqui para ilustrar as pessoas muito materialistas, né? Que têm a cabeça 24 horas cheias
de objetos e coisas materiais. Aí pra gente, já estou partindo para o final, pra gente entender que a vida verdadeira, aí a vida espiritual, pode ser vista como a procura pelo significado. Isso aqui tinha um texto enorme para a gente discutir, mas o tempo aqui não permite muito. Mas eu vou só fazer um recorte. Qual a importância da sua vinda na Terra? Por que você está nessa família que você está? Por que você mora nessa cidade que você mora? Tem que significar a tua existência na Terra. Eu não posso estar aqui vivendo com o acaso que nós começamos lá. Nós não somos acaso. Tudo isso teve um planejamento que nós falamos agora há pouco. Então, eu preciso de significado para a minha vida. Todas as pessoas que não têm um propósito de vida, que não têm um projeto de vida, ela é uma pessoa que está bailando. Ora vai para cá, ora vai para lá, ora vai para lá, perdida. E as possibilidades dessa pessoa se perder, se corromper diante da sociedade é muito grande. Enquanto se nós temos um significado, se eu sei o que eu estou fazendo, se eu sei porque eu vim aqui, eu vou conduzir a minha vida bem diferente. Qual é a minha missão na Terra? Para abrir uma empresa material, precisa saber a missão da empresa. Para que essa empresa foi montada? Para que você veio aqui? Qual que é a tua missão aqui na Terra? E pelos propósitos de vida. Aí, para a gente falar de Jesus, eu já ouvi amigos dizer assim, ó, mas Jesus é a pureza. Então dá a impressão assim da gente estar muito distante de Jesus. Eu coloquei gente conterrâneo nosso. Então nós pensamos aqui na Madre Teresa de Calcutá. Todo mundo conhece Madre Teresa. Não é Jesus, mas é quase Jesus, porque o trabalho e a dignificação dela. Eu coloquei Chico Xavier. Todo mundo conhece a obra e o trabalho do Chico Xavier. Então, para quem diz que Jesus, isso aqui não é Jesus, mas é só uma representação do espaço. Para quem diz que está muito longe de Jesus, siga esses irmãozinhos aqui, ó. Se Jesus está longe, siga Madre Teresa, siga Francisco Cândido Xavier e vai dar um salto muito grande na escada evolutiva. Mas o nosso modelo e guia, não podemos fugir da mente, é Jesus. Ele é o caminho. E aí, pessoal, procure o caminho do céu, a luz. Essa é a fonte. E o único caminho é esse daqui, ó, o da porta estreita. Nós precisamos de compreender o que viemos fazer aqui. E quando Jesus falou, dai a César o que é de César, ele se referia, cuida da vida material, cuida da vida espiritual. Dai para a vida material o que ela necessita e cuida da vida espiritual com o que ela necessita. Vamos levar a vida material e espiritual equilibrado. Nos instruindo, nos intelectualizando na vida material, nos instruindo, intelectualizando na vida espiritual. Esse é o propósito da nossa vinda aqui na Terra. Para quem tem dúvida de qual é o propósito que eu já acabei aqui, tá? Para não dormir o povo. Para quem ainda não conhece o propósito, aqui, o propósito de vida, Jesus nos deixa no final, que é aprender a amar como Jesus amou. Então, se nós conseguimos amar, certamente nós estamos procurando o caminho do céu, a luz. Colocando aqui céu, tá, pessoal? Só no sentido da gente imaginar Jesus. Fiquem na paz de Deus e espero que tenha conseguido falar um pouquinho para vocês entenderem esse textinho, que é bem curtinho, de dai a César o que é de César. Beijo no coração.